A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia. Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro. Nós temos como pastor-presidente, o pastor Alessandro Malafaia, sua esposa Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também em Campo Grande, Rio de Janeiro, aonde nós temos como pastor dirigente, pastor Dorico Ribeiro e sua esposa missionária Nájila. Nós estamos aqui nesse vídeo, meus irmãos, para fazer uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical, onde nós trazemos aqui subsídios, informações para que nossos professores tenham mais recursos, já aliado à presença do Espírito Santo, para que eles possam dar uma aula mais robusta, mais caprichada, com mais recursos para nossos alunos na Escola Bíblica Dominical. Nós usamos aqui a nossa revista da Escola Bíblica Dominical da Betel, editora Betel, e nesse primeiro trimestre de 2024 nós estamos falando sobre família, um projeto de Deus. E hoje nós faremos a pré-aula da lição de número 7. Então, se você quiser nos acompanhar, seja muito bem-vindo. Você que está chegando novo ao canal, tá? Você puder baixar a revista aí na internet para acompanhar conosco a lição, será muito bem-vindo, que aí você pode fazer as anotações para poder ter esse conteúdo na sua mão aí e facilitar o entendimento e a fixação de tudo que for falado. Eu também aproveito aqui para agradecer a empresa Cop Betel Rio, onde nos cede esse cenário aqui, esse ambiente para fazer essa gravação desse vídeo. Que Deus possa abençoar. Se você quiser conhecer também, chama Cop Betel Rio, uma empresa de home care que nos ajuda muito. Então, se você quiser, busque aí no Instagram e você vai conhecer mais um pouquinho dessa empresa. Nesse trimestre, quem está fazendo o comentário da nossa revista é o nosso pastor Valdir Alves de Oliveira. Ele é pastor auxiliar na Catedral das Assembleias de Deus, lá em Brasília, Distrito Federal. Então hoje, meu irmão, nós vamos falar sobre a lição de número 7. E ela vai falar sobre família, os cuidados com a era digital e com os idosos. Então ela vai trazer esses dois temas importantíssimos para lidarmos com a nossa família. Mostrar o perigo e os cuidados que nós devemos ter com a era digital, né, que é o que a gente vê nos dias de hoje, a tecnologia avançada, e a importância de cuidarmos dos nossos idosos. Então nessa lição nós vamos falar sobre isso, amém? Então que Deus possa nos abençoar. E essa lição ela traz como texto áureo 1 João capítulo 2 versículo 14, aonde vai nos dar: eu vos escrevi, pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, mancebos, porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste os malignos. E temos como verdade aplicada que é preciso usar a ferramenta tecnológica com o quê? Com discernimento, equilíbrio e critério, procurando sempre estar atento aos princípios bíblicos. Essa é a palavra-chave que a gente tem que destacar para os nossos alunos, principalmente com relação à era digital e à tecnologia. Precisamos usar com equilíbrio e fundamentado aonde? Nos princípios bíblicos. Ou seja, tudo que a tecnologia vai me apresentar, tudo que a tecnologia vai me trazer de benefício, nós, enquanto famílias tradicionais cristãs, a gente precisa ter o equilíbrio na hora de usar isso, e só vou usar aquilo que está dentro do princípio bíblico. Não posso usar a tecnologia para fazer nada que fira os princípios bíblicos que estão escritos ali nas Sagradas Escrituras. Então a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. Olha, é para usar? Sim, é para usar, mas usar com equilíbrio e com cuidado para não ferir os estatutos bíblicos, para que a gente não incorra em nenhum pecado ali e nenhum problema com relação ao que Deus estabeleceu na sua palavra para ser cumprido. Então isso a gente precisa destacar para os nossos alunos. Nele traz como texto de referência Levítico 32, né? O versículo 32, aqui está até faltando um capítulo na lição. E também ele vai trazer
1 João capítulo 2, versículo 15, 16 e 17. Então, onde ele vai dizer, lá em Levítico, que a gente deve se levantar e honrar a face dos idosos, porque isso é o temor de Deus. E o Senhor manda que a gente reverencie os idosos, tenha temor aos idosos. Isso a gente vai falar na lição. E 1 João capítulo 2, 15, 16, ele vai falar sobre a gente não seguir a amizade com o mundo, a gente ter cuidado com o que o mundo traz, com a concupiscência da carne, com a concupiscência dos olhos e com a soberba da vida. Então, a gente precisa ter esse cuidado nessa era digital, para não cairmos na concupiscência da carne, dos olhos, na soberba da vida e criar uma amizade com o mundo, porque a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Então a gente precisa destacar isso para os nossos alunos. Então, agora entrando propriamente dito na lição, a gente vai falar sobre a era digital muda a rotina da família, né? Então a gente entende que hoje em dia as famílias se comportam diferente do que era antigamente, né? Porque antigamente as pessoas tinham hábitos de mais contato físico, mais conversa, mais olho no olho, eram hábitos mais saudáveis, porque a vida era mais lenta, as informações tinham mais dificuldade para se chegar de um para o outro, e as pessoas viviam mais próximas, o mundo não era tão globalizado, as viagens não eram tão facilitadas, então as famílias ficavam por mais tempo dentro da mesma casa, os filhos ficavam mais tempo ali por perto, porque não tinha uma facilidade tão grande de expansão como se tem nos dias de hoje. Então, quando a era digital chega, a rotina que se tinha, ela é mudada, porque a era digital ela vai facilitar na conversa. Hoje em dia você não precisa mais tanta conversa ao vivo, porque já pode passar mensagem, já pode ter as coisas tudo instantaneamente no celular. Então tudo isso levou o quê? A um distanciamento das pessoas dentro de casa, a rotina mudou, né? Então é isso que a gente vai ver na lição. Só que as famílias tradicionais cristãs, ela precisa combater essas mudanças de rotina e entender que ainda se faz necessário ter um momento em que fiquem todos reunidos. Precisa-se ainda ter um momento que se chama de offline, né? Onde a família deixa de lado todo tipo de tecnologia, tudo que possa distrair ali, e se reúne em volta de uma mesa, numa refeição, ou num domingo, ou num dia de semana, para se conversar ao vivo, para se trocar o olho no olho, o esposo com a esposa, o filho, o pai, a mãe com os filhos, para saber como é que foi a semana, aonde foi, o que fez, olhar o material das crianças, ter um contato visual, um contato olho no olho, um corpo a corpo, para que se deixe de lado um pouco a tecnologia. Por isso, lá no início, nós falamos o que? A palavra-chave é o que? Equilíbrio. Então a gente vai ver na lição tudo isso que vai sendo colocado aqui com relação a essa mudança de rotina que a tecnologia e a era digital trouxeram. Então a gente vai ver aqui no capítulo 1.1 alguns benefícios da tecnologia. Então, hoje em dia, o que a gente vê com a tecnologia? A comunicação é mais rápido, né? Quando você precisa de um socorro, você já tem ali na tecnologia. A gente está fazendo aqui o vídeo e muitas pessoas vão ver essa aula através da tecnologia. Hoje em dia, quando as pessoas viajam, chega lá rapidinho, você já vê se a pessoa chegou, faz uma chamada de vídeo, você já vê que a pessoa está bem lá, já chegou onde tinha que chegar. Então tudo isso, são benefícios que a tecnologia traz, sabe? E a tecnologia é muito importante para os dias de hoje. O próprio profeta Daniel falou que no fim dos tempos, até a ciência ia se multiplicar. Tudo isso tem muito facilitado. Hoje em dia a gente faz cursos online, pessoas se preparam para grandes concursos, fazendo aulas online, não precisa mais ir para um curso presencial. Tudo isso a tecnologia facilitou. Hoje em dia se faz atendimentos médicos por chamada de vídeo. Um médico de um lugar, ele orienta outro médico
num determinado caso, com uma chamada de vídeo, com uma chamada de áudio, né? Então, assim, a tecnologia, às vezes você precisa de uma informação urgente ali e você não sabe como fazer, você joga no Google, no YouTube, você aprende a consertar alguma coisa, você aprende ali na hora como instalar um determinado eletrodoméstico, como fazer alguma coisa. Ou seja, a tecnologia facilitou muito, até mesmo na parte do evangelho, na pregação. Hoje a gente está aqui fazendo essa aula por vídeo, alguém vai ver lá na frente, daqui a anos, pode ser que alguém veja de novo, tá? As pessoas, os cultos são transmitidos online, para que as pessoas que não conseguem ir à igreja, principalmente os que não são evangélicos, que não conhecem, possam estar ouvindo, possam estar recebendo uma oração, e o poder de Deus, a palavra do Senhor vai se propagando pelas redes, vai se chegando em outros países. Então a tecnologia facilitou e ajudou muito para que a gente conseguisse até mesmo melhorar a pregação do evangelho. Então tudo isso é benefício que a tecnologia traz. Nós não somos o cristão equilibrado, o cristão que tem consciência, ele não é contra a tecnologia, ele sabe que a era digital facilita muitas coisas mesmo. As pesquisas são instantâneas, informações, até mesmo a gente para fazer um sermão, para buscar uma mensagem, você busca informação no Google, você acha Bíblias online, você vê outros pregadores falando sobre aquele tema. Tudo isso facilita muito as informações. Então são benefícios sim que a tecnologia traz. E o nosso comentarista, ele vai falar sobre isso no tópico 1.1. Os benefícios da tecnologia. Isso é importante a gente destacar. A tecnologia faz parte, a era digital faz parte de uma melhora, de um avanço da humanidade. E tudo que vem para melhorar, para impulsionar, Deus está no controle, Deus está preparando. Deus ele vai trazendo as coisas para facilitar, para melhorar nossas vidas com o passar dos anos. Só que o que acontece? Na mesma velocidade que Deus vai colocando as coisas boas para nos ajudar, o inimigo das nossas almas ele vai usando esses avanços para tentar prejudicar, para dificultar, para transformar a bênção em maldição, para fazer com que as pessoas se percam. E é justamente aí onde a gente vai entrar no tópico 1.2, que são alguns malefícios da tecnologia. Então o que acontece? A gente tem visto que a tecnologia, a era digital, traz muitos problemas. Como, por exemplo, sedentarismo, né? Antigamente você tinha que ir na padaria para comprar um pão, antigamente você tinha que ir na banca de jornal para comprar um jornal para ler, para se informar, você tinha que ir ao mercado, você tinha que ir fazer as coisas. Isso gerava um gasto calórico, um gasto energético, da pessoa ter que ir caminhar, fazer, tudo isso ajudava o movimento para que as coisas não ficassem como estão hoje. Por quê? Hoje a pessoa quer um pão, ele liga, ele pede nos aplicativos de comida rápida, de entregas. Então a pessoa não sai mais de casa porque está tudo à mão dele, ele faz compras online, ele compra comida online, ele compra medicamentos online. Então tudo isso fez com que as pessoas ficassem mais presas. E isso leva ao que? Ao sedentarismo, que leva à obesidade, que leva a doenças crônicas, e tudo isso por causa da tecnologia, porque facilitou para as pessoas ficarem em casa. Você vê até os hábitos das crianças, como mudaram, né? Como muda a rotina. Você leva há 20, 30, 40 anos atrás, as gerações anteriores, as crianças eram o dia todo na rua, né? Brincavam de bola, soltavam pipa, né? E faziam piques, faziam brincadeiras coletivas que estimulavam o movimento, a convivência. As famílias ali um tomava conta do outro. Era uma geração mais ativa, né? E hoje em dia, por causa da tecnologia e por fatores extras também, como violência, as coisas, as crianças foram saindo das ruas, foram saindo das vilas, dos parques, das brincadeiras ao vivo, das brincadeiras ao ar livre, para ficar o quê? Videogame, celular, nas coisas tecnológicas dentro de casa. Hoje você tem videogames online, você tem jogos online,
Então tudo isso fez com que sedentarismo, aumento da obesidade, depressão, né? Angústia, insônia, perdas de noite de sono, fazendo jogos, conversas, porque a pessoa não tem o cansaço físico e ela fica ali mais tempo para fazer o cansaço mental e não consegue descansar, porque não gastou as energias na rua, na atividade. Então tudo isso é malefício que traz a tecnologia. Por isso, lá no início, temos que destacar para o nosso aluno o quê? O uso da tecnologia com equilíbrio, meu. Isso que a gente tem que destacar. E aí a gente vai ver também que essa fixação em jogos online, em coisas tecnológicas, fez com que acabasse o relacionamento ao vivo. Hoje em dia as pessoas têm dificuldade para falar em público, para falar com outras pessoas, porque o relacionamento olho no olho, conversa, não existe mais. Hoje todo mundo se esconde atrás de uma tela e faz por mensagem. Então na mensagem é mais fácil. Escrevendo, você escreve o que quer. Mas quando você tem que falar olhando para a pessoa, as pessoas travam. Então isso é malefício também. Então tem dificuldade em falar em público, ficam ansiosos, tem síndrome do pânico quando entra em contato com muitas pessoas. Tudo por quê? Porque o relacionamento pessoal foi afastado por causa da telinha, por causa de celular, por causa de tecnologia. Então são malefícios que o nosso comentarista vai trazer aqui dentro da lição. E a gente precisa ainda destacar para o nosso aluno o seguinte: veja aqui como é paradoxal. A rede social, ela faz com que pessoas que estão longe se aproximem, né? Você conversa com pessoas em outro país, em outro estado, né? E consegue conversar ao vivo, falar com ele, ver a pessoa lá por videochamada. Em compensação, as pessoas que estão pertinho da gente dentro de casa ficam distanciadas. Eu não converso com quem está aqui do meu lado, no meu quarto aqui, que é a minha esposa, que é o seu marido, que é seus filhos, o seu pai, sua mãe, seja quem for o seu vínculo familiar. Muitas das vezes a gente não conversa um com o outro, um do lado do outro, não se conversa, e você sabe de tudo que está acontecendo com o outro que está lá em outro estado, lá em Pernambuco, lá nos Estados Unidos. Você sabe de tudo que está acontecendo com ele lá, e a pessoa que está do teu lado fisicamente aqui, você não sabe. Por quê? Porque enquanto vocês estão pré, está cada um olhando as redes sociais que está querendo ver e não se conversa. Você não conhece a pessoa que está do seu lado, mas você sabe de tudo da pessoa que está a 50, 70, 1 milhão de quilômetros de distância, e você sabe de tudo lá. Então é uma coisa paradoxal que a rede social traz, né? Infelizmente a gente precisa ter esse cuidado. E alguns outros malefícios, né? Porque ainda dentro desse tópico, a gente vai ver muitas pessoas viciadas nessas coisas. O vício de ficar no celular, de ficar nas redes sociais, faz com que a pessoa abra mão de comer, abra mão de conversar, faltem aos cultos. Ah, não vou no culto, não, vou ficar vendo aqui online e tal, não sei o quê. Então tudo isso são alguns malefícios que a tecnologia traz. E agora no tópico 1.3, ele vai trazer outros perigos, né? Ainda com viés de malefício, mas agora ele vai abrir com outros perigos para que das tecnologias. A gente vai ver que perigos muito grandes, porque as pessoas entram em contatos com grupos terroristas, grupos de extermínio, grupos suicidas, grupo de anarquistas, grupo de pedófilos. Então assim, a tecnologia te faz chegar perto de pessoas altamente perigosas, que acabam contratando outras pessoas para aumentar seus grupos. Você vê até em exemplos comuns, brigas de torcida organizada no futebol, né? Como é que eles combinam? Eles se combinam pelas redes sociais. Esses são um dos perigos, porque ninguém está vendo, ninguém não ouve eles falando. Eles se combinam ali nos grupinhos sociais, das redes sociais dele,
E quando chega lá no estádio, eles já chegam prontos para brigar. Eles marcam brigas em locais próximos ao estádio. Tudo isso dificulta para a segurança pública, porque a segurança é preparada para tomar conta dentro do evento. E nas ruas próximas já está tendo problema. Porque eles se combinam, são perigos da tecnologia. Quantas pessoas se suicidaram e aprenderam como fazer isso pelas redes sociais, pela tecnologia? Quantas pessoas se uniram a grupos extremistas, a grupos de terrorismo, através de celular, através de tecnologia? São orientados, são instruídos a fazer coisas erradas pela tecnologia. Então é um perigo essas coisas. Então por isso a família tradicional, o pai, a mãe, ele precisa tomar conta daquilo que os filhos, netos usam no celular, quais sites ele está frequentando, que tipo de lugar, porque a família precisa cuidar dos seus filhos para que eles não entrem por esses caminhos, né? E a gente ainda vai ver muitos casamentos se perdendo, né, por redes sociais, porque enquanto o cônjuge está ali, em vez de estar conversando com a sua esposa, com o seu marido, ele está na rede social vendo o marido da outra, vendo a esposa do outro, conversando com pessoas de sexo oposto, e aí coloca senha no celular e o outro cônjuge não pode ver. Isso traz brechas terríveis, fora o conteúdo iníquo que tem dentro dos celulares, das redes sociais, a mostra para qualquer um. A um clique você entra em sites pornográficos, você vê mulheres em fotos sensuais, você faz com que pessoas ali favoreçam a iniquidade. Então tudo isso são outros perigos que tem dentro da tecnologia. Então por isso é preciso ter vigilância para não abrir brechas. Quantos casamentos, né, estão sendo perdidos porque o cônjuge, o marido curte, bota o coraçãozinho em fotos de mulheres de outras pessoas que estão em posições ou em poses ou com vestimentas sensuais. Isso tudo traz crises dentro do casamento. E o inimigo ele ainda trabalha porque o foco dele é destruir a família. Então tudo isso traz malefícios terríveis. Por isso a família cristã precisa usar a rede social com equilíbrio e fincada na palavra do Senhor. Então se você está vendo alguma coisa e ali está mostrando violência, está mostrando sensualidade, pornografia, pedofilia, são coisas que a Bíblia condena, porque a Bíblia diz: eu não vou colocar diante dos meus olhos coisas maléficas, coisas imundas, coisas que Deus não aceita. Então a gente precisa ter esse cuidado. Se você está navegando na internet e aparece alguma coisa assim, você precisa tirar, você precisa excluir, não fique olhando, porque você dá brecha e as coisas vêm pelo ver. A gente precisa entender que quando a gente vê as coisas, ela já vai direto no nosso sentido, vai direto na alma. Então aquilo ali vicia, você olha, aquilo ali vai direto nas suas emoções. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas a visualização, ele traz alterações nas nossas emoções. Então a gente tem, por isso a Bíblia vai dizer: não coloque diante dos seus olhos coisas más, porque senão você vai estar levando coisas más para dentro das suas emoções e alterando todo o seu comportamento, vai alterar justamente a sua alma. Então por isso a gente tem que ter cuidado no que a gente está vendo, em que lugar você está navegando. Tudo isso é perigo dentro da tecnologia. Aí a gente já vai avançar para capítulo 2, a tecnologia e a iniquidade. Agora a gente já vai falar mais especificamente sobre você usar a tecnologia e isso ser pecado, né? Até então a gente está falando de uma forma generalizada como a tecnologia mudou a rotina das famílias, os malefícios e os benefícios da tecnologia e os perigos ali escondidos. Foi o que a gente comentou no capítulo 1. Agora nosso comentarista ele já vai começar a mostrar
os perigos que é pela tecnologia você pecar. A tecnologia e a iniquidade. A iniquidade no grego quer dizer anomia, significa uma condição daquele que não cumpre a lei. No português, iniquidade é caráter daquilo ou daquele que é iníquo, que é contrário à equidade. Então a gente precisa ter o cuidado de não usar a tecnologia para pecar. Então a gente precisa entender que a palavra do Senhor tem que ser o fundamento do meu uso com as redes sociais ou a tecnologia. Por isso, lá na Verdade Aplicada, a gente tem que destacar isso para os nossos alunos. Você pode usar com equilíbrio e fundamentado na palavra. Aí o capítulo 2.2 ele vai falar os embaraços e os pecados que nos rodeiam. Então, a vigilância deve ser a característica principal do cristão. Muitas das vezes você está navegando na internet fazendo uma pesquisa para alguma coisa produtiva, para o seu trabalho, para a igreja, seja para o que for. E conforme você vai navegando ali, muitas das vezes naquele processo entram situações que não são condizentes com a palavra. Vem chamadas para site pornográfico, vem chamadas para pedofilia, vem chamadas para coisas que não condizem, para violência, para uso de bebida alcoólica. Então essas coisas a gente tem que ter o cuidado de ir tirando. Vem aquelas abas, você vai fechando e não olha, não procura ficar vendo para ver o que é não. Porque aí que tem que estar a vigilância. Muitas pessoas caem no erro porque ele vai e clica. Fulano, aí aparece lá, fulana quer falar com você. Você não conhece. Você está navegando para fazer uma pesquisa bíblica. Aí aparece uma chamadinha lá, um spam que eles chamam. Fulana quer falar contigo. Você clica, aparece aquela moça em fotos sensuais, fotos nuas. Aí seus olhos já colocou os olhos, seus olhos já viram a iniquidade, já viram o pecado, já viram coisas que não eram para você ver. Então a gente tem que ter a vigilância de não ficar pesquisando e olhando tudo que aparece. Você precisa ter o foco. Eu vou pesquisar sobre construção. Eu só vou ver coisas sobre construção. Eu não vou ficar olhando outras coisas que não tem nada a ver. Então essa é uma das formas da gente vigiar no uso tecnológico, principalmente da internet e nas redes sociais. Então a gente está aqui, nosso comentarista no capítulo 2.1, ele vai falar justamente sobre a necessidade de nós usarmos Efésios capítulo 6, nos revestirmos da armadura do Senhor, principalmente o capacete da salvação, para que ele bloqueie essas astutas ciladas das mensagens subliminares, das coisas que aparecem ali para te induzir ao erro, para te levar a ver coisas que não prestam, para ver coisas que são depravação moral, são a imoralidade, a iniquidade sexual, tudo isso que permeia a internet e as redes sociais. Nós precisamos ter esse cuidado, meu. São fotos de mulheres lindas que colocam roupas sensuais para chamar a atenção da pessoa e ficar olhando. Da mesma forma, as irmãs que ficam olhando as redes sociais, muitas das vezes aparece foto de homem, foto de outras pessoas ali, modelo, e muitas das vezes ela vê aquilo ali são brechas, para dali o marido ver que ela viu, já gerar uma confusão, já gerar embaraços no casamento. Então, a família tem que vigiar com essas coisas para não trazer ruídos e problemas dentro do casamento, dentro da família. É isso que a gente está falando. Então, como é que a gente faz? Busca no jejum, na oração, se revestir, se encher da palavra de Deus, para que quando você olha alguma coisa que não presta, vocês logo refuguem. Não te traga curiosidade de ver o que é, quem falou, para ir se prejudicando e afundando na iniquidade. Então assim a gente fecha o capítulo 2.1 e vai para o 2.2. A tecnologia é uma forma de oferecer produtos, prazeres e distrações.
E aqui a gente precisa entender uma coisa. A Bíblia vai dizer: sede santos porque eu sou santo. Buscar imitar ao Senhor, né? Então a gente precisa seguir a Deus, e Ele é santo. Ele não aceita essas coisas que não provêm. Ele não aceita essas coisas que a tecnologia coloca. Então, se a gente procura ser santo a cada dia, nos santificarmos, a santificação é um processo contínuo. A cada dia você tem que estar se limpando mais, se limpando mais, se limpando mais. Para quê? Para que você possa estar na santidade, para quando Jesus voltar, Ele buscar a sua igreja e você poder ir. Nós precisamos lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. A cada dia buscar nos limpar mais, evitar ouvir músicas profanas, ouvir músicas sensuais, evitar ver coisas que não prestam, conversas, imoralidade, tudo isso que permeia as redes sociais e as internet, a gente tem que evitar. Cuidado com essas distrações, sabe? Muitas das vezes a gente coloca essas coisas na nossa vida e acaba se tornando dependente. É isso que o nosso comentarista está falando. A pessoa fica extasiada com tantas ofertas, e a família precisa tomar muito cuidado com a dependência tecnológica, pois sofre impacto direto no relacionamento pais e filho, marido e mulher. Então o que acontece? É tanta oferta, tanta coisa fácil para distrair, meu. Na internet você encontra de tudo, nas redes sociais encontra de tudo, meu. Então, se você for vendo uma coisa, vendo outra, você começa vendo uma receita, ali vai puxar para outra receita, mas você começou vendo receita de bolo, daqui a pouco você já está vendo receita de empadão, daqui a pouco você já está vendo receita de outro bolo, e ali você vai passando tempo e tempo. Você pegou para ver uma coisa, você já está vendo 10 coisas diferentes. Ali já se passou 1 hora, 2, 3, numa coisa que era para você fazer em 5 minutos. Então esse é o cuidado. E essas distrações tiram o tempo de quê? Da leitura da palavra, do jejum, da brincadeira entre a família, das conversas, sabe? E essas coisas a gente tem que ficar atento, porque o inimigo ele é sujo, meu. Ele não se preocupa em destruir na hora, não. Ele vai levando ali, tornando a pessoa dependente. Instagram, Facebook, eu tenho que entrar para ver o que fulano colocou, para ver o que Beltrano colocou. Não são pessoas da sua família, você não precisa ficar vendo. Vez ou outra você vê, tudo bem, mas você não tem independência ali. Você precisa cuidar da sua família. Ver as coisas que as pessoas em sua volta estão precisando. Não se distraia com as redes sociais, porque de uma hora para outra você está vendo alguma coisa, de repente aparece um site ali pornográfico, de repente aparece pessoas seminuas, nuas, e não tem nada a ver, você estava vendo uma outra coisa, mas a internet e as redes sociais são assim. Para quê? Para distrair a pessoa, para que a pessoa entre naquele vício e a cada dia vá usando mais. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Nós estamos falando sobre a família, um projeto de Deus. Deus criou a família para que haja interação, para que haja união. Ó, quão bom e suave é que os irmãos estejam aqui em união. Só que quando a gente vai, o celular para cada um, a cada dia as crianças mais novas já estão tendo celular na mão e ficam viciadas. Se você tira por alguns minutos, chora, não quer mais brincar, não quer mais falar nada. Então isso está roubando o tempo da comunhão, do estudo da palavra, da doutrina dos apóstolos. Lembra da igreja primitiva. Fale para os seus alunos, na igreja primitiva, eles se mantinham unânimes no partir do pão, na adoração, na comunhão, na doutrina dos apóstolos. Eles não se distraíam com outras coisas. Todos ficavam focados nisso. Então, a tecnologia, ela é um perigo para que a gente peque com relação a distrações, com relação à apostasia, a perda do foco. Destaque isso para o seu aluno. Quantas pessoas estão se apostatando da fé porque não lê mais Bíblia, não ora, não pensa mais nas coisas do alto,
Por quê? Ficam presas na rede social. Tem que ver o que fulano botou, as fotos, o que ele fez, o que fulano fez. Nós precisamos ter equilíbrio, meu. Prepare alguns minutos, planeje-se, coloque na sua agenda. Vou tirar 30 minutos para olhar redes sociais, mas vou tirar 2 horas para ler a Bíblia, vou tirar aí. Monte na sua agenda, encaixe tudo, que as coisas, meu, feitas com equilíbrio, elas funcionam melhor. E quando você for para a rede social, já vá com essa visão. Ter cuidado, ter vigilância com aquelas coisas que não aceitam na Bíblia, que não adoram ao nome do Senhor. Então, quando você for pesquisar, for olhar ali, você vai entender que aquilo ali não é para ser visto. Você vai fechar, você vai pular, você não vai olhar, porque você já vai com a sua mente vigilante para não fazer nada que desagrade ao Senhor. E aí a gente avança, ó. A iniquidade entra em casa pela porta da sala. Olha só o que ele está falando. O relativismo cultural é um desafio para o cristão, porque hoje em dia tudo está sendo considerado normal por muitos. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Então o que acontece? A gente precisa entender que o pecado entra pelo celular, pelas redes sociais, pela porta da sala. E muitas das vezes a gente não está vendo. A gente começa a achar que não tem nada a ver, que isso é assim mesmo, que você pode olhar. Você é casado mesmo. A sua família, você tem uma esposa, a sua esposa tem um marido. Você não deve ver corpo do sexo oposto em outras pessoas. Você não deve ver mulheres seminuas, mulheres nuas que não sejam a sua esposa. Você não deve ver homens nus, homens seminus que não sejam seu marido. Então isso entra pela porta da sala. Por quê? Quando você está pesquisando na rede social, procurando na internet, e entra um modelo, entra uma atriz seminua ou nua, com roupas indecentes, roupas muito pequenas, roupas sumárias, o que acontece? Você está pecando porque você está cobiçando um corpo, uma mulher, um homem que não é consagrado a você, que não faz parte. Então a gente tem que ter esse cuidado. Não se deve curtir foto de outras pessoas enquanto você está casado, enquanto você está tendo um relacionamento conjugal. Você precisa olhar só o corpo da sua esposa, olhar só o corpo do seu marido. Temos que ter esse cuidado, porque ele diz aqui: entra pela porta da sala. O celular está na mão, está ali sentado à mesa, todo mundo vendo, e você está cobiçando, pecando dentro de casa, pelo celular, ouvindo músicas que não convêm, né? Aí o que acontece? Muitos casais ainda colocam o quê? Senha no celular. A esposa não pode ver o celular do marido, o marido não pode ver o celular da esposa. Isso é um perigo, meu. Gera desconfiança, gera ruídos no relacionamento, desqualifica o cônjuge. E não se deve fazer isso. O marido não deve ter segredos com a esposa não deve ter segredos com o marido. Seu celular precisa estar à mostra. Mas existem pessoas que não conseguem ficar com o celular sem senha. Por quê? Porque dentro do celular dela tem coisas que outras pessoas não podem ver. Então comece a se atentar, comece a se preparar, comece a chamar a sua atenção. Por que eu estou botando senha? Por que as pessoas não podem olhar o que está no meu celular? Por que não pode se investigar o histórico de navegação do meu celular? O que eu estou vendo? O que eu estou vendo que as outras pessoas não podem ver? Eu sou uma família tradicional, eu sou um cristão. Tem que se ter esse cuidado. Não existe individualismo dentro do casal. Por quê? Vocês são uma só carne. Sabe? Não existe individualidade para os filhos com os pais. Os pais são donos, são responsáveis pelos filhos. Então ele tem que ter acesso à rede social do filho, ele tem que ter acesso ao material do filho, ele tem que ter acesso ao quarto do filho.
precisa ter essa disciplina, você precisa saber onde seu filho está andando, com quem ele está falando, com quem ele está vendo, o que ele está ouvindo, para que se tenha esse controle do que está acontecendo. Senão, o pecado entra por dentro da sala, pela porta da sala, através de quem? Do celular. Porque hoje em dia, não tem nada a ver não, é uma foto, apareceu aqui, é um negocinho. E os inimigos usam isso aí para trazer o pecado, para trazer a infidelidade conjugal, para trazer o afastamento, o distanciamento. E aí o que acontece? O Senhor vai se afastando, o Espírito Santo não participa, aquela família vai esfriando, vai se apostatando. Quando vê, não estão mais fazendo a obra do Senhor, estão desviados dentro de casa. Então a gente precisa ter muito cuidado, meu. Nós precisamos destacar para o nosso aluno que quando você está olhando, quando você está vendo, isso já é adultério, isso já é pecado. O pecado não é só quando você adultera tocando fisicamente. Por isso ele vai dizer concupiscência da carne, é quando se efetua o pecado propriamente dito. Mas a concupiscência dos olhos é quando você está olhando, cobiçando a mulher do próximo, a casa do próximo, a roupa do próximo. E às vezes você nem coloca a mão, mas você já de tanto ver, de tanto cobiçar, você está já pecando com a concupiscência dos olhos. Por isso a gente precisa fazer o cuidado de que a tecnologia traga mais benefício do que malefício. Quantos casamentos estão se perdendo, meu irmão, por causa de celular? Quantos divórcios porque a esposa pega, flagra o marido vendo pornografia? É um adultério. Você vê outras pessoas nuas tendo relação sexual, você está cobiçando, você está vendo o corpo de outra pessoa. Isso é adultério, é pecado. O inimigo está tendo legalidade na sua vida. Quantas pessoas ficam ouvindo músicas sensuais, músicas que trazem indicação, induzem ao sexo, induzem ao adultério, à traição, ao homossexualismo. Tudo isso influencia, tudo isso vai para dentro da sua alma, dentro das suas emoções, e o inimigo vai ganhando espaço dentro da casa através do celular. Então consagre a seu celular, a sua vida ao Senhor, meu. Não coloque coisas mais diante dos seus olhos. Siga o que a Bíblia ensina. Tenha a Bíblia como fundamento, como referencial, para que você possa caminhar de forma adequada. A Bíblia vai dizer: quer comais, quer bebais, quer falais, quer façais qualquer coisa, façais para a glória do Senhor. Será que é para a glória do Senhor o que você está fazendo? Será que o que a gente está vendo no celular glorifica o nome do Senhor? Quantas pessoas se influenciam, entram em infidelidade, em traições através do celular, em redes sociais, conversam com pessoas do sexo oposto de outras famílias. Como é que está teu casamento aí? Está tudo certo? Está tudo bem? Qualquer coisa me fala. E eles ficam nessa conversinha e através disso entra o adultério. Porque aí você sabe que o outro não está bem, está passando por uma dificuldade, o inimigo orquestra aquilo ali. Daqui a pouco você está se encontrando, se relacionando com a esposa de um, com o marido da outra, tudo através de quê? Redes sociais. E além disso, a gente precisa destacar para os nossos alunos o seguinte: intimidade familiar não se põe em redes sociais, meu irmão. Sabe? Muitas pessoas colocam intimidades familiares ali, escrevem, colocam fotos, mostram pessoas de dentro de casa, mostram realidades que devem ser íntimas do marido e da esposa, divulgam em grupos que está tendo problema com o marido na área tal, que está tendo problema com a esposa na área tal. Outras pessoas estão vendo. Aí daqui a pouco já vem alguém e diz: se fosse comigo você não passaria isso. Se você tivesse comigo eu te dava mais valor do que o seu marido está te dando. E aí começa a trazer o quê? A indução ao erro. Então,
Guarde isso e destaque para o seu aluno. A rede social, se você puder usar, use para a glória do Senhor. Coloque você e sua família na igreja, coloque pregações, coloque você dentro da casa do Senhor, tire foto, você e a sua família dentro da casa de Deus, louvando, na escola bíblica dominical. Poste coisas falando da presença do Senhor, da Bíblia, de como os bons costumes ajudam. Faça coisas que o nome do Senhor seja glorificado através das suas redes sociais, que almas sejam convertidas, que a palavra de Deus chegue a pessoas que precisam ouvir através da sua família. Não vá para a rede social buscar conselho do ímpio, meu irmão. Quantas pessoas estão se destruindo aqui, ó? A iniquidade entra pela porta da sala. Coloca lá na rede social. Ah, mas eu estou falando com uma sexóloga. Mas ali tem outras pessoas junto, uma terapeuta relacional, terapeuta sexual. Aí você vai dizer que está tendo problemas sexuais com seu marido num grupo que tem pessoas que não são cristãs, que não tinham que estar sabendo dessa situação. E aí o que acontece? Você expõe o seu problema, a pessoa, ao invés de te dar um conselho para resolver, ela se coloca na posição para entrar no lugar do seu marido, da sua esposa, para que você não tenha mais problema. Aí começa: ah, se fosse comigo não tinha isso. Ah, se você fosse casada comigo você fazia assim. Aí a pessoa vai se começando a trazer o quê? A indução ao pecado, vem pelo ouvir. Foi assim que Satanás fez Eva pecar. Foi trazer o quê? Distorção do que Deus tinha falado. Foi falar no ouvido dela palavras boas. Olha, se você comer vai ficar muito melhor. Olha, você vai saber muito mais coisa. É o quê? É aquela sutil astuta do inimigo no ouvido da pessoa que não está fincada na palavra de Deus e não está o quê? Com o capacete da salvação. Porque quando a gente coloca um capacete, nossos ouvidos estão protegidos, nossos olhos, nosso olfato, ou seja, todos os nossos sentidos estão protegidos naquele capacete. Então quando vem essas palavrinhas erradas, você nem escuta, aquilo bloqueia. Então muitas das vezes pega uma pessoa mais fraca e essas induções, essas palavrinhas que a pessoa colocou ali, acaba minando o coração dos mais fracos, dos incautos, e eles cedem à tentação, cedem ao erro, por convites. Mas por quê? Porque abriu a porta da casa através das redes sociais, colocou segredo, intimidades. Oh, meu irmão, converse intimidades com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos dentro da sua casa. Não exponha para quem não sabe, para quem não tem necessidade de expor, para que você não receba ideias erradas. Então destaque isso para o seu aluno aí nessa lição. Então a gente fecha aqui o capítulo 2 falando sobre os perigos da tecnologia, sobre o perigo que é você pecar através da tecnologia, você fazer coisas, a iniquidade que não estão conforme a palavra do Senhor. Então tudo isso, fique atento aí, meu, para que você não leve uma coisa que vem para nos ajudar, que tem benefício, e isso acaba trazendo malefício e destruição para dentro da sua casa, amém? Então vamos fechar aqui o capítulo 2 nesse tópico sobre a era digital, né? Guardando sempre essa máxima: use com equilíbrio e fincada na palavra de Deus, com vigilância e sobriedade, para que você não faça nada que traga o pecado para dentro da sua casa através do celular. E agora a gente avança para o terceiro capítulo da lição, que é o quê? A família e o dever com a terceira idade. Aí aqui a gente já sai tanto da parte digital e tecnológica para falar agora sobre a importância de cuidar dos idosos. E aí a gente traz o texto que está lá em Levítico, onde diz que nós devemos reverenciar os idosos, nos colocar de pé diante deles, nos honrar os idosos, porque isso é temor de Deus. Isso é que Deus espera que a gente faça. Sabe, meu? O idoso, a terceira idade não é para os fracos. A terceira idade é para os fortes. Se você chegou à terceira idade, o nosso comentarista aqui considera a terceira idade a partir dos 60 anos de idade,
Você está numa grande posição porque você teve força e conseguiu se sustentar através da palavra do Senhor, através das bênçãos de Deus, até essa terceira idade. Isso não é para os fracos, isso é somente para os fortes. Não é uma fase que você chegou para a honra e glória do Senhor. E a Bíblia diz que na terceira idade ainda teremos visões, ainda teremos sonhos, seremos viçosos, floresceremos, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Então os idosos cristãos, os idosos da família cristã, eles precisam ser ouvidos, eles precisam ser reverenciados, porque eles têm mais experiência, eles já viram mais coisas do que a gente. Então, meu, eles já tiveram mais experiências com Deus. É sempre bom ouvir essas pessoas que estão fincadas na palavra do Senhor. E a gente precisa entender e reverenciar ele, tratarmos bem. Então, no capítulo 3.1, ele vai dizer a compreensão da família em relação aos idosos. A primeira coisa que a família precisa entender, a gente tem que destacar para os nossos alunos, que o idoso viveu em outra fase, meu. O idoso, ele já passou por alguns anos à sua frente. Então, por exemplo, o jeito que ele se relacionava antigamente não é o mesmo jeito de agora. Então a gente precisa compreender que muitas das vezes eles não vão aceitar as coisas do jeito que estão hoje, porque é um choque de realidade com que eles viveram. Então eles não entendem mais, por exemplo, a liberdade que os jovens têm no namoro dos dias de hoje. E eles, quando olham para trás, quando eles foram namorar, era de outra forma. Eles se comunicavam por cartas, o namoro era na frente dos pais, não se podia ter intimidades exageradas, sabe? Para se ter um beijo, devia ter um namoro já há um tempo, já tinha que ter um compromisso mais estabelecido. Hoje em dia as coisas são mais velozes. Então o idoso ele não compreende. Então a família precisa compreender que ele vem de outra fase e considerar o que ele está falando. Porque se ele chegou à terceira idade é porque aqueles passos que ele deu lá atrás foram corretos, senão ele não teria chegado a essa idade. Então a gente já precisa levar em conta isso. E muitas das vezes o que o idoso fez lá atrás, que hoje em dia as pessoas consideram retrógrado, quadrado, que isso não existe mais, levaram eles a chegar a 70, a 80 anos de idade, saudáveis, firmes, na presença do Senhor. E muitas das vezes a gente quer fazer as coisas nos dias de hoje que faz com que a pessoa se desvie, não chegue aos 50 anos, já morreu por causa do pecado, por causa das coisas iníquas que faz. Então comece a considerar que se o idoso chegou a essa idade de agora, é porque ele andou corretamente, cuidou da sua saúde física, mental, espiritual e conseguiu chegar. Então vamos levar em conta, vamos compreender o que o idoso fez. Então é isso que a gente precisa entender. A família é a principal instituição para cuidar do idoso. O idoso precisa ser ouvido e se sentir importante, precisa ter um lar acolhedor. Aqui é muito interessante mesmo. A gente precisa entender que o idoso não é descartável. Ah, porque está dando trabalho, porque não tem mesmo vigor, porque não tem mesma beleza, porque não tem mais a velocidade de raciocínio que a gente tem. Precisa se ter paciência, precisa se cuidar. A família daquele idoso é responsável por cuidar dele. Foi assim que Deus planejou. Aquele idoso um dia cuidou de você, hoje você cuida do idoso. Isso faz parte. Deus agrada ao Senhor quem faz isso, quem cuida dos seus idosos. Então a gente precisa entender isso. Dê atenção àqueles que estão na terceira idade. Não se livre dele, como muitas pessoas fazem. Muitas famílias estão usando a seguinte estratégia: começou a dar trabalho, começou a ter problema, isola num asilo, visita uma vez no mês e está tudo certo. Não está não, meu. O Senhor está vendo, o dono, o projetista da família está vendo o que você está fazendo com aquele idoso que você não está cuidando. E aquele que não cuida dos domésticos da fé, ele nega a fé, ele é pior do que o infiel.
Você que não cuida da sua família é pior do que o infiel. Paulo já está dizendo isso. Então entenda bem uma coisa, eu sei que nos dias de hoje, muitas das vezes a gente não tem condições, é muito trabalho, é sobrecarregado para cuidar de um idoso, e muitas das vezes eles requerem mais atenção na alimentação, na higiene íntima, nos cuidados, precisa ter mais foco, e às vezes a gente não tem tempo, a família é pequena, não tem alguém que fique disponível para cuidar. Mas aí é que está os recursos da tecnologia dos dias de hoje. Hoje em dia você tem o quê? Os cuidadores de idosos. Até mesmo a empresa que a gente trabalha aqui, que nos empresta, a Copa Betel Rio, já faz justamente o quê? Esse cuidado. Coloca pessoas dentro da casa para cuidar desse idoso. Coloca pessoas para dar uma terapia ocupacional para esse idoso. Então você não precisa isolá-lo num asilo. Você pode terceirizar esse serviço. O dinheiro que você ia gastar no asilo, você cuida, contrata essa empresa, Copa Betel Rio, e você vai fazer o quê? Colocar pessoas ali qualificadas para cuidar do seu idoso dentro da sua casa. Ele vai continuar participando da sua família, do seio familiar, das atividades com a família, mas vai estar sendo cuidado por alguém específico para ele, que tem tempo, que vai se dedicar, que muitas das vezes a família não está. É muito melhor do que você isolar num asilo e esquecer a pessoa para lá, que aí você não está vendo o que eles estão fazendo com o seu idoso. Agora, você com a pessoa dentro de casa, você vê aquela pessoa cuidando, você vê aquela pessoa zelando pelo seu pai, pelo seu avô, é muito mais vantajoso, e aí você está próximo, aquela pessoa se sente mais acolhida, porque ele está dentro da família, ele continua vendo as pessoas junto, ele vê os filhos, ele vê os netos, ele vê os bisnetos. É muito melhor do que você simplesmente isolar, aquela pessoa se sente descartável, se sente rejeitada. Então você que está assistindo, destaque para o seu aluno isso, a importância de cuidar do idoso dentro de casa. Se você não consegue dar esse cuidado diretamente, terceirize, mas mantenha ele dentro da sua casa, porque assim você vai estar o quê? Mantendo e honrando aquela pessoa dentro do seu lar, aquele ancião que tem a experiência, que vai ajudar, vai estar ouvindo ele, porque ele vai estar ali dentro do ambiente. Então isso aqui a gente precisa ter a compreensão que o idoso viveu num outro tempo, os seus modos de ver, o seu modo de se comportar é baseado no que ele viveu, que era mais rígido, mais firme. E muitas das vezes nos dias de hoje as pessoas vivem uma mudança cultural que não aceita essa presença do idoso. Mas você precisa entender que a Bíblia diz o quê? Que com os anciões está a multidão dos conselhos. Então a gente precisa levar em conta, que o idoso é muito importante para nós, em vários aspectos, para que ele nos oriente, nos aconselhe. Deus se agrada que a gente busque isso, que a gente reverencie o ancião para a honra e glória do nome dele. Você for olhar, como era importante os anciãos, né? Lá em Israel, tudo era, chame os anciãos, leve para os anciãos, julgue com os anciãos, né? Então a gente está vendo como Deus valorizava o idoso naquela época, e a gente precisa valorizar hoje para a honra e glória do nome do Senhor, porque foi assim que Deus planejou. Então precisamos ter sim cuidado com os idosos. Não descarte, porque a lei da semeadura, o que planta hoje você colhe amanhã. Você descarta o seu idoso hoje, alguém vai descartar você amanhã também. Então lembre-se disso, cuide do seu idoso até o final, quanto você puder, quanto você tiver força. Se não tiver, terceirize, coloque alguém, mas mantenha ele dentro da casa, e você vai ver as bênçãos que Deus vai dar, porque você está obedecendo a palavra do Senhor. Aí agora a gente vai para o 3.2, a compreensão dos próprios idosos, né? Aqui é interessante o que o nosso comentarista traz. Por quê? Porque muitas das vezes a pessoa vem no ritmo, ele está na fase adulta ali, e ele não entende que o seu corpo e a sua caminhada vai começar a diminuir o vigor, porque ele está chegando numa idade mais avançada.
E muitas pessoas começam a ficar com raiva, porque o próprio idoso fica com raiva, porque antigamente ele limpava a casa, ele fazia tudo e ainda tinha tempo, ainda tinha energia. Hoje em dia ele dá 3 passos e já está mais cansado. Então você precisa entender que é uma fase que isso vai acontecer. Eclesiastes diz que o idoso é uma casa em ruínas. Só o que acontece? Que uma casa em ruína ela também protege. Ela também guarda da chuva, ela também consegue fazer alguma coisa para ajudar, simplesmente não vai conseguir mais fazer como era antes. Então você que está entrando na terceira idade, precisa entender que algumas coisas vão precisar ser adaptadas para você, né? Você já não tem mais um reflexo, a mesma força, a mesma acuidade auditiva, a acuidade visual, a mesma força física para fazer tudo que você fazia antes, mas você ainda pode fazer várias coisas com o que você tem. É isso que a lição está querendo dizer. Você ainda dá frutos, você ainda pode gerar conselhos para os mais novos, orientar. Então, você que está entrando na terceira idade, busque situações e oportunidades que se adaptem à sua própria realidade. Muitas das vezes eu vejo nessas pracinhas de terceira idade, muitos idosos, 70, 80, 90 anos, fazendo atividades físicas com pessoas mais novas. Só o que acontece? É lógico que o professor de educação física, ele não vai botar o idoso de 90 anos para fazer a mesma coisa que um jovem de 30. Mas o professor ele vai adaptar o exercício que o de 30 faz e o de 90 vai fazer também. Se o de 30 dá 3 voltas correndo, o de 90 ele vai dar 3 voltas caminhando lentamente. Mas vai dar as 3 voltas também, vai fazer os mesmos exercícios, vai estar sendo otimizado, vai estar sendo ativada a sua saúde, a sua caminhada, a sua musculatura, de forma que ele possa suportar. Então você que está entrando na terceira idade, é o capítulo 3.2, compreenda que talvez você não possa mais fazer tudo que você fazia antes, mas não quer dizer que você não possa fazer nada agora. Tudo é adaptável, tudo é equilibrável. Então, se talvez você não consegue mais fazer uma parede de tijolo, você pode orientar o seu neto a fazer. Entende? Você tem experiência, você pode supervisionar o serviço do mais novo para ver se está fazendo certinho. Ou seja, você vai continuar se mantendo ativo, só que de outra forma. É simplesmente o quê? O equilíbrio e a sabedoria do bem viver. Isso é que a família cristã precisa entender, o terceiro idoso cristão. Muitas igrejas, inclusive a minha congregação, é pastoreada por pastores que já estão acima de 70 anos de idade. Mas o pastor está lá pastoreando, dirigindo a igreja como sempre fez, só que ele não faz todas as atividades que ele fazia antes. Às vezes a gente sai para evangelizar todo domingo, uma vez por mês, e aí às vezes o pastor vai uma vez a cada 6 meses, vai num ou em outro, mas ele sai para evangelizar. Talvez não vá em todos, mas ele sai, entende? É adaptável. Antigamente, às vezes ele ia em todos os cultos, mas às vezes agora em um ou outro ele não consegue ir, passa para o seu auxiliar. Então o que acontece? Ele entende a realidade que ele está vivendo, a idade que ele chegou e se adapta. Faz o que ele pode fazer da melhor maneira. O que ele ainda tem força para fazer, o idoso faz da melhor maneira possível. Pastor, seja o idoso que for. Por isso que a Bíblia diz que faça tudo conforme as suas forças. Então, se você tem muita força, use muita força. Se você tem pouca força, use pouca força. O importante é o quê? Estar sempre fazendo alguma coisa para a obra do Senhor. Você chegou na terceira idade, você não está morto não. Você ainda consegue produzir para a honra e glória do Senhor. Veja, Caleb com 85 anos ainda estava
lutando com gigantes, querendo conquistar a sua terra lá. Moisés, com 80 anos, estava conduzindo o povo no deserto, fazendo a obra do Senhor. Aí o João, o apóstolo João, já estava na idade avançada, estava tendo a visão do Apocalipse lá na ilha de Pátimo, numa prisão, estava vivendo o extraordinário de Deus já na terceira idade. Por quê? Continuou firme na caminhada, continuou firme com o Senhor, não entregou os pontos e disse: já era, sou terceira idade, acabou. Não, são homens e mulheres que chegaram na terceira idade viçosos, dando fruto, tudo dentro da sua capacidade, é claro. Mas você ainda pode dar fruto, você ainda pode florescer, você ainda pode trabalhar na obra do Senhor. É isso que a gente está falando aqui. Então compreenda que a sua fase chegou e viva o melhor dela da melhor maneira. Não se torne um idoso rabugento, chato, intolerante, como a gente vê muitas pessoas aí que não suportam mais, porque não conseguem fazer, ficar com raiva. Não, aqui nossa lição está dizendo: faça, tenha cuidado, não entregue os pontos, cuidado com a ociosidade. Faça em pequenas porções, mas continue fazendo a obra do Senhor. Então é isso que a gente precisa entender. Evitem solidão, evite ficar ocioso, isolado. Eu sou terceira idade, ninguém quer mais nada comigo. Não, você ainda é importante. Só faça do jeito que você consegue fazer com as suas forças ainda. Procure orientar, procure agradar, procure fazer, ir aos cultos. Se você não consegue ir a semana toda, vá uma vez na semana. Vá, continue orando, continue buscando, continue fazendo a obra do Senhor como for você puder fazer com as suas forças. Mas entenda, você ainda pode dar sonhos, visões, você ainda pode trazer muitos benefícios para as gerações que estão vindo agora para a glória do Senhor. E aí a gente finaliza capítulo 3.3, compreensão das responsabilidades do idoso. O idoso tem responsabilidade na obra do Senhor. A Bíblia vai dizer o quê? Que as irmãs, as idosas, o que elas fazem? Elas devem ser professoras das que estão começando. Então a gente vai perceber o quê? Que as irmãs mais velhas, as anciãs, elas precisam orientar as mais novas o quê? A ser boas donas de casa, a ser casta, a serem mulheres moderadas, a serem submissas aos seus maridos, a aprender a respeitar a liderança do marido, a trabalhar na obra, criar os filhos. Tudo por quê? Porque elas já fizeram isso e já chegaram. Então do idoso é esperado em Deus essa responsabilidade. Os homens idosos devem ser respeitáveis, sadios, temperados, não é isso? A gente falou ainda há pouco, tudo antigamente era o quê? Pega o idoso, chame os idosos, chame os anciãos da cidade, né? Pegue os homens mais importantes, os anciãos de cada tribo para serem juízes, não é isso? Então a gente precisa entender o quê? Que as forças podem até estar diminuídas, mas a sabedoria está aumentada. Então você que é idoso, você tem a responsabilidade de ensinar os que venham depois na palavra do Senhor, orientar com a sua experiência, com a sua vivência. Você é muito importante para a obra do Senhor, terceira idade. Você é ancião, você é anciã, você precisa sim continuar atuante, deve continuar aconselhando, porque é isso que Deus espera. Você tem um chamado até o final, não é porque chegou nos 60 anos que acabou, não. Você continua importante para a obra do Senhor, você continua estando atuante, a sua experiência, seus cabelos brancos condizem muito, ensina muito na caminhada cristã. Então, há ainda uma responsabilidade para você, terceira idade. Ainda há uma responsabilidade para você, ancião, anciã. Destaque isso para o seu aluno. Vamos valorizar o idoso. Vamos dar ouvido ao que o idoso fala. Vamos nos honrar
os idosos, vamos reverenciar, vamos ouvir os seus conselhos, colocar em prática. Esse é o conselho que a lição está dando para os que estão chegando. Esses homens tiveram experiências incríveis com o Senhor, são idosos, são pessoas que estiveram na presença do Senhor. Então vamos aprender com ele, vamos ouvir, vamos ver o que eles têm para nos ensinar. Então a lição aqui é para toda a família, para os mais novos em que reverenciar e honrar os idosos, e para os idosos entender o quê? Que são responsáveis, que são importantes, que têm grandes fundamentos para poder ensinar os mais novos e aprender também. É uma via de mão dupla, é sempre uma troca. Ninguém é tão sábio que não possa aprender nada e ninguém é tão inculto que não possa ensinar nada. Você idoso tem muito para ensinar, mas você também pode aprender com o mais novo. Você mais novo tem muito para aprender, mas você também pode ensinar o mais velho. Se houver um equilíbrio, se houver uma relação de amizade e amor, os dois vão sempre crescer e o nome do Senhor será glorificado dentro da casa. É muito bom quando você troca experiências, né? É muito bom quando você tem o guia de um mais experiente e a força de um mais novo. Quando isso se une, ela traz uma grande harmonia, porque se junta a experiência e a força, e tudo isso faz o quê? O nome do Senhor ser glorificado. É uma passagem tão emblemática quando a gente vai lembrar o quê? Daquela passagem onde Arão, Hur e Moisés sobem ao monte para quê? Para buscar o Senhor. E Josué, Caleb e os seus homens mais novos estão no combate corpo a corpo contra Amaleque. A Bíblia vai dizer o quê? Que quando Moisés levantava a mão, Josué vencia lá embaixo. E quando Moisés baixava a mão, Josué perdia a luta. Israel não conseguia vencer. Então você vê como tem essa harmonia, quando tem esse equilíbrio. O que aconteceu? Israel saiu fortalecido e venceu a batalha. Porque os idosos buscavam ao Senhor e mostravam a experiência que deu. Eles não tinham força para lutar no corpo a corpo contra Amaleque, mas eles tinham força para buscar o Senhor, que daria força para Josué vencer Amaleque. Então, quando a gente se unir, idosos e novos, você vai ver o que? O nome do Senhor. Quem saiu vencedor foi Israel e glorificou o nome do Senhor para todo sempre. E de lá para cá, 2.000, 3.000 anos passaram e a gente continua falando dessa grande vitória, que houve o que? Uma união entre os idosos e os jovens, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, é essa lição a gente precisa trazer para os nossos alunos. A família vai viver melhor quando houver o que? Uma sintonia, uma sinergia entre os experientes e os mais novos. O experiente ensinando o mais novo fortalecendo o mais antigo. E assim junto, o nome do Senhor ser glorificado e a sua família sairá muito mais forte e vencedora. Então destaque isso para os nossos alunos. E a gente vai concluir essa parte dizendo que a velhice não é sinônimo de caduquice, nem de inutilidade, mas sim de quê? De longevidade. Por isso eu falei, se eles chegaram, você tem muito que aprender para conseguir chegar lá também. Todo mundo quer viver muito. Todos nós queremos ter uma vida longínqua. Então, aprenda com quem já chegou lá. Veja o que eles fizeram, o que eles fizeram de bom, que conseguiram chegar nessa idade. Ouça, aprenda para que você replique, faça igual. E aí você consegue chegar naquela idade também, para a honra e glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Então que Deus te abençoe, que você tenha uma aula abençoada, que essa lição possa trazer frutos aí na sua vida e que essa pré-aula aqui possa trazer mais subsídio para que você tenha uma aula abençoada aí para a honra e glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Até a próxima lição, se assim o Senhor permitir.